Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre ser negro no Brasil hoje, essa obra de Ana Lúcia E.F. Valente, da coleção Polêmica da Editora Moderna, 15ª edição. Essa obra aqui, ó. Vamos lá. Da história contada, a história reescrita. E também falar um pouquinho da resistência negra. Boa parte das noções falsas sobre os negros escravizados não surgiu de um trabalho historiográfico profundo. Pode ser considerada como manifestação do colonialismo e dos interesses que este queria defender. Até o surgimento de uma iniciativa que procurou interpretar a história sob outros ângulos. O que estava escrito era centrado na vida da camada dominante. A documentação existente sobre a escravidão, como também a de outros fatos, foi e é escrita por quem ocupa a posição de domínio e poder na sociedade. Estudando os registros colonialistas, o que alguns historiadores tentam fazer é, nas entrelinhas desses documentos e a partir de outras perspectivas teóricas, recuperar outras dimensões não exploradas de épocas passadas. A partir de velhas perspectivas históricas, muitos de nós aprendemos que os negros vieram para cá no período colonial, trazidos pelos portugueses para trabalhar como escravos nas lavouras e nas minas, uma vez que os índios não se teriam adaptado ao trabalho fixo. Além da aptidão para o trabalho braçal, os negros teriam sido dóceis e passivos. Por essa razão, no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, a escravidão teria sido mais suave. A prova para essa afirmativa seria a grande miscigenação ocorrida em terras brasileiras, ou seja, o grande número de mestiços nascidos do cruzamento do branco português com o negro proveniente da África. Pesquisas históricas já desmentiram parte dessas ideias. Mostraram que a velha história encobriu uma riqueza de detalhes sobre o cotidiano dos povos dominados. Na realidade, não havia apenas aquela vida tranquila de senhores, sinhazinhas e saraus. Era preciso falar sobre a vida que se desenrolava às margens dos detentores do poder. Antes do negro, o índio foi um elemento importante na construção da colônia. Nos primeiros tempos de colonização, a mão de obra nativa foi predominante e sua escravização chegou a despertar polêmicas entre os colonos e algumas autoridades eclesiásticas, sobretudo os jesuítas, que queriam proteger os índios. Mais tarde, com o predomínio do escravo negro em todas as áreas da economia, passou a ser defendida uma pretexta superioridade do negro e uma suposta indisposição cultural do índio para o trabalho na lavoura. Muitos negros escravizados eram originários de povos africanos de cultura agrícola. Outros já sabiam como trabalhar o bronze, o cobre, o ouro e a madeira. E havia também os que eram tecelões, ferreiros e criavam animais domesticados. Essas qualificações tornaram os negros uma mão de obra bastante apreciada. Contudo, os verdadeiros motivos para a escravização da mão de obra negra africana, como dissemos, devem ser buscados nas estruturas e práticas do mercantilismo português no início da colonização do Brasil. Os portugueses, a partir do momento em que começaram a expandir seus domínios pela costa africana no século XV, iniciaram o tráfico e a escravização dos negros porque eram atividades bastante lucrativas. Como justificativa da escravidão negro-africana, os países colonialistas alegaram que os negros pertenciam a uma raça inferior, possuíam costumes primitivos e por isso era necessário que fossem civilizados e cristianizados. A religião católica era imposta aos negros logo que eram embarcados na África ou quando pisavam a nova terra. Na verdade, os africanos possuíam costumes diferentes, sua cultura, seu modo de vida tinha valores próprios, e diferença nunca deveria ser sinônimo de inferioridade, mas infelizmente foi e ainda é. Também foi alegado que os negros já eram escravos em seu país de origem e que, portanto, não seria alterada sua condição natural. Os escravos eram transportados nos navios negreiros como se fossem animais. Muitos morriam no trajeto da África para o Brasil. Quanto a essa alegação, sabe-se que, na realidade, alguns deles eram prisioneiros de guerra. Entre as tribos africanas, às vezes surgiam conflitos, guerras, e as tribos vencedoras faziam os prisioneiros trabalhar gratuitamente. Essa, porém, não era uma situação permanente. Num outro momento, a tribo vencedora se tornava vencida, ou então os prisioneiros eram trocados através de resgate, ou ainda com o casamento entre indivíduos das tribos antes rivais, estas tornavam-se amigas. A presença dos povos colonialistas em busca de mão de obra escrava na África acabou por alterar o relacionamento entre as tribos africanas. Algumas passaram a trocar seus prisioneiros pelo fumo, pela cachaça, pela pólvora e pelas armas dos colonialistas, que eram mercadorias que se haviam tornado valiosas para os africanos. Às vezes, uma tribo inteira era feita escrava e trocada pelas mercadorias dos portugueses. Com isso, era comum reis, rainhas e sacerdotes tornarem-se escravos. O mito da amenidade da escravidão no Brasil e da bondade dos senhores de escravos começa a se desfazer quando tomamos conhecimento do significado da palavra escravidão. Segundo o dicionário Aurélio, é o regime social de sujeição do homem e utilização de sua força, explorada para fins econômicos, como propriedade privada. Ser escravo, portanto, significa ser um objeto de propriedade de outro, não ser dono de si mesmo, não ser livre. Adjetivar a escravidão como mais ou menos amena
procurar esconder a principal evidência. Apesar de conhecerem bem as tarefas para as quais eram designados, os escravos desenvolviam o trabalho sob chicote. O castigo era fundamental para manter e legitimar a estrutura colonial escravista. Os castigos, as péssimas condições de higiene nas senzalas e a má alimentação oferecida pelos senhores, olha o avião passando, reduziam o tempo de vida dos escravos. Os castigos faziam parte de uma pedagogia que visava subjugar física e mentalmente os escravos negros. Os escravos que trabalhavam na casa grande, como as negras preferidas do senhor, as criadas de quarto, as amas de criança, as mucamas, as cozinheiras, as costureiras, os moleques de recado, podiam receber um tratamento diferenciado, mais ameno. Para os escravos da senzala, que trabalhavam na lavoura ou no engenho de açúcar, era reservado um tratamento mais violento e cruel. A exploração e a violência sexual também marcaram as relações entre senhores e mulheres escravas. Resultando uma prole de mestiços, os senhores atribuíam esses deslizes ao mau caráter das escravas, embora eles as submetessem a seus desejos sexuais. Elas eram propriedade de seus senhores e assim podiam ser usadas a seu bel prazer. Muitas negras, depois de algum tempo, se sujeitaram sem maior resistência a executar esses serviços. Isso propiciou a elas um tratamento melhor comida e trabalho mais suave na casa grande. A procriação entre os negros, estimulada pelos senhores com o objetivo de aumentar o número de escravos de maneira natural, não obteve bons resultados, mesmo porque, devido às péssimas condições de vida nas senzalas, ali o índice de mortalidade infantil era alto. Embora houvesse negros utilizados unicamente como reprodutores, tendo por trabalho fecundar as negras, havia o problema da desproporção numérica entre homens e mulheres escravas, estas em menor quantidade. Por isso, uma única mulher negra era levada a manter relações sexuais com vários parceiros. As relações sexuais forçadas que iniciaram o processo de miscigenação e a desproporção entre sexos acabaram por fortalecer a ideia da animalidade e da promiscuidade dos escravos negros. Os açoites, os grilhões, a violência sexual, a atribuição de qualidades negativas aos negros faziam parte de um conjunto de instrumentos e técnicas de tortura e castigo para domar e subjugar os escravos. E mais do que a subjugação física, o castigo era importante para fazer com que o escravo introjetasse uma ideia negativa de si mesmo e de sua raça. Essa incorporação de ideias negativas pelos escravos levou alguns autores a interpretarem o comportamento deles como passivo. Os negros nunca demonstraram ser passivos. Em resposta à violência e à dominação, os escravos negros sempre resistiram. Foram várias as atitudes que marcaram o protesto dos negros contra a sua situação. Muitos utilizaram o suicídio para mostrar que a vida lhes pertencia e tiravam de seus donos esse privilégio. Muitos deixaram-se morrer de tristeza, outros fugiram. O Banzo, que morria de tristeza, depressão, o açougue. Outros ainda acomodaram-se fingindo aceitar a sua situação para não morrer. Então, isso é um pouco dessa obra Ser Escravo no Brasil hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, ajude-os a chegarem ao maior número de pessoas possíveis. Queria aqui agradecer aos 332 inscritos do nosso canal. Agradecer aqueles que hora ou outra passam por aqui por conta de um conteúdo ou outro, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seu comentário, e aqueles também que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nessa plataforma, no YouTube e outras redes sociais. No mais é isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.